Todos bem? Então, glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Mateus, capítulo 7. Enquanto estamos abrindo, parabenizar a equipe da terceira idade, né? Ontem tivemos um encontro especial aqui também, comemorando, né, o dia do idoso, que é 1º de outubro, o dia da pessoa idosa. Tivemos uma palestra excelente com o doutor Fernando e aprendemos um pouco mais para continuarmos. Hoje teríamos um idoso exatamente para ministrar a palavra aqui, mas não foi possível, então vai ter um idoso mais jovem. Encontraram aí Mateus 7, sim ou não? Do versículo 13 até o 23, vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta, e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Mas a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Amém? Está normal o microfone aí? Estão ouvindo bem? Tá? Ok. Bem, o tema que eu vou dar a esse texto, né, é pontos de atenção para um verdadeiro cristão. Para a gente observar e meditar nesta passagem, onde Jesus está finalizando aqui o seu sermão, né, desde Mateus capítulo 5 até o 7, com o famoso Sermão da Montanha, com ensinos extraordinários e profundos, né, para a vida cristã. É um texto também um pouco difícil, um pouco pesado, mas também importante e necessário. A gente não pode comer só salada, né? A gente tem que comer também a proteína, como a gente ouviu também aqui ontem, né, com o geriatra. Então também faz parte da gente meditar nesse texto. E quais são esses pontos, então, de atenção que esse texto nos traz? O primeiro deles, eu vou usar palavras que eu acho que a gente conhece, chamar de escolhas. Todo cristão, ele vai lidar com as escolhas. Qual escolha fazer? Versículo 13 e versículo 14 nos apresenta essas informações. E aqui em escolhas, ele aponta algumas coisas. Ele usa a figura da porta e do caminho. Ele usa a figura de uma porta e do caminho. Ele diz: entrem pela porta. Quando ele está usando essa expressão, entrar pela porta, ele está falando de tomar decisões. E use o caminho. Ande por esse caminho. Falando de caminho, ele está apontando uma maneira de viver. A porta, uma decisão que eu tenho que tomar. O caminho, essa maneira de viver. E ele diz que há a porta e o caminho estreito e também o largo. Há duas formas, o estreito e o largo. Por exemplo, nós ao chegarmos aqui, eu acho que a maioria entrou por aquela porta lá.
Às vezes a gente olha assim, a porta é estreita, a gente pode pensar que ele está falando de um caminho difícil. Nossa, seguir Jesus é muito difícil. Mas na verdade, quando ele está usando a expressão estreita, se você notar a construção, repare o tamanho daquela porta, comparando com o tamanho do prédio. A porta é bem estreita para você ter acesso a esse local. Essa é a ideia. E aí ele quer dizer que a porta do céu, do reino de Deus, é ainda mais estreita. Para ter entrada nesse tão especial lugar, nessa tão especial vida com Deus, existe uma porta que todos precisam acessar. Então essa porta ou esse caminho, que ele usa as duas figuras, ela é estreita ou larga, tem as duas opções. A larga leva aonde? A perdição, e a estreita leva à vida. Quando ele está se referindo à perdição, ele está falando de perdas. Perdas. Não somente aqui no caminho errado, mas quando eu escolho por portas largas, caminhos largos, com certeza essas escolhas me levarão a perdas, prejuízos. Vou dar exemplo. Quem já viu aquele negócio que a gente fala assim, o barato sai caro? Você já teve aquela experiência que para economizar, a gente foi pelo barato, e aí depois o barato saiu mais caro, porque você teve que consertar tudo e botar mais dinheiro ainda. É mais ou menos essa ideia aqui. Há perdas. O caminho largo que parece o mais fácil, a porta larga que parece o mais fácil, essa escolha traz perdas para as nossas vidas. No momento parece tudo ok, muito fácil. No entanto, o barato sai caro. Na aplicação para as nossas vidas também é assim. Muitas vezes eu posso estar pensando, estou tendo ganhos sociais. Não importa a forma que eu vivo o Evangelho, não importa, o importante é ter muitas amizades, viver minha vida. Eu posso até ter, entre aspas, ganhos sociais. No entanto, eu vou ter perdas espirituais. Perdas espirituais. Então, todo cristão tem que lidar com esses pontos, a porta estreita, a porta larga, o caminho estreito ou o caminho largo. E a porta estreita ou o caminho estreito leva à vida. Um nos leva, traz perdas e outro traz o quê? Vida. Vida. E não pensando na vida aqui, a vida terrena, mas a vida eterna com o Senhor. Das nossas vidas em geral, sempre estamos lidando com escolhas. E aí ele diz, no texto que nós lemos, que a porta larga, ou o caminho largo, muitos, a maioria entra por ela. E a estreita, poucos. Mas se a porta estreita é a de Jesus, né, a maioria não devia ir por ela? A gente fazendo estudo bíblico com o pessoal, e a gente pergunta isso, né, a pessoa nova, né, com sede de Deus, com fome pelo Evangelho, e eu sempre ouço essa pergunta, mas eu não entendo porque as outras pessoas não se entregam, elas não enxergam isso. E eu falo exatamente isso, né, os nossos olhos foram abertos, os delas ainda não foi. Porque a gente fica olhando, por que elas não se entregam? Porque parece que escolhe o caminho mais fácil, mais errado, né? Mas é porque os nossos olhos foram abertos. A larga, ou o caminho largo, muitos entram por ele. O estreito são poucos. O caminho da fé, o caminho de Cristo é para poucos. Mas o Senhor não quer que todos sejam salvos? Quer. Mas o texto está nos dizendo que é um caminho de poucos. Quantos querem fazer parte desse pouco? Né? Então, olhando para nós, para esse primeiro ponto de atenção, como andam as nossas escolhas? A porta estreita, a porta larga, o caminho estreito, o caminho largo. Lembra que porta, estamos nos referindo a uma decisão. O caminho, a maneira, né, a maneira de viver. Como estão as nossas escolhas? Qual a escolha que a gente está fazendo? A gente olha mais para a porta estreita ou para a porta larga? Responda para você mesmo. Quando pensamos nas escolhas que temos que fazer na nossa vida em geral. Amém? Estão comigo? Sim ou não? Segundo ponto de atenção para um verdadeiro cristão, no versículo 15, eu vou usar a palavra aqui, cuidado. O texto que nós lemos diz, cuidado com os falsos profetas. Sabe o que mais me chamou a atenção, gente, já de cara nesse texto?
Porque ele não diz para tomar cuidado com o pecado. Fala, Léo, que heresia é essa? Não está no texto? Ele não está mandando tomar cuidado com o pecado nesse texto. Não está mandando tomar cuidado com o diabo. Ele está mandando tomar cuidado com o falso profeta. Mas que coisa, sabe por quê? Porque se o ensino for errado, toda a sua moral, toda a sua vida será errada. Se o ensino que eu recebo, que eu estou aprendendo é errado, o resto será tudo errado. Então ele diz, em primeiro lugar, tomem cuidado com falsos profetas. Guarda isso. Se o que você estiver ouvindo for mentira, não for a verdade da palavra de Deus, for frases bonitas, mas não passam de conteúdo humano, isso não tem poder, não tem autoridade. O que tem poder para transformar vidas é o Evangelho de Jesus Cristo. E o Evangelho de Jesus Cristo, ele não vem somente passando a mão na nossa cabeça. Ele não vem somente dizendo que Deus vai nos abençoar. Ele diz que nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos mudar de vida. Cuidado com falsos profetas. Cuidado com as mensagens que a gente gosta de ouvir, que a gente gosta de pegar na internet, aqueles textos tão bonitinhos, tão motivadores, mas que podem ser também desviadores. Se o ensino for errado, todo o resto será errado. Amém, gente? E ele diz então do ensino falso, falsos mestres, tem o falso e tem o verdadeiro. Na época aqui do texto, por exemplo, tinha Jesus ensinando, as religiões da época, os líderes da época estavam ali. Quem era o verdadeiro? Inclusive Jesus é o que foi crucificado, acusado de ser um herege, de blasfemar contra Deus. Percebe? Na época aqui com Jesus, estava Jesus ensinando, estavam os religiosos da época, várias categorias, né? Fariseus, saduceus, vários grupos, e tinha vários ensinos acontecendo ali. Se Jesus era o verdadeiro, foi ele que foi o crucificado. Ele foi o rejeitado. É para a gente prestar atenção, cuidado com os falsos profetas. Pesquisa aqui, não levanta a mão, tá? Já vou avisando para não levantar a mão, segura aí. Quem gosta ou já gostou, já foi aquele de comprar pela coisa do barato, a gente gosta de comprar aquelas coisas, a gente fala xing-ling, vocês entendem? Quem gosta do xing-ling, comprar um negócio, você vai comprar um cabo do iPhone para carregar, é caro demais, vamos comprar um xing-ling que custa mais barato. Não levanta a mão, ainda bem que ninguém levantou a mão. O problema é esse, às vezes a gente vai acostumando com a coisa falsificada. Parece que tem um evangelho também falsificado. A vida cristã falsificada. E o texto nos diz, cuidado com o ensino, com o falso ensino que a gente está recebendo. Esses falsos profetas, diz o texto, que ele vem vestido de pele de ovelha. Era a forma comum dos profetas vestirem, dos profetas de Deus. Diz que vem então vestido de pele de ovelha. Está se referindo então o que, gente? Aplicando para nós a aparência, ao vocabulário. Como que eu identifico um cristão? Né? Aqui na igreja você não identifica mais quem é o pastor, porque não tem terno e gravata, você não sabe nem quem é o pastor mais, se for dessa visão, né? A gente identifica pelos termos, pais, irmão, não é assim? Um vocabulário, uma Bíblia debaixo do braço, a aparência, vocabulário. E o texto está nos dizendo que os falsos profetas se parecem com ovelhas. É forte ou não é? E nos chama a atenção para cuidado. A mensagem que eu estou ouvindo, que eu estou acreditando, pode parecer a verdade, pode parecer bonito, porque às vezes está me tocando numa necessidade, mas às vezes Deus quer te falar outra coisa. Deus não quer dizer, filho, eu estou aqui contigo, não, você precisa mudar. Deus é pai e a Bíblia diz que Ele disciplina os seus filhos. É verdade ou mentira?
É tão engraçado que a gente tem uma seleção, hoje em dia parou, né? Antigamente tinha um negocinho que chamava caixinha de promessa. O que era uma caixinha de promessa? Era a seleção de versículos bons, né? Tipo, Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo, coisas assim, né? Ser forte, corajoso. Aí selecionava esses versículos bons, de motivação, e aí colocavam numa caixinha, e aí antes de você comer, cada família usa de uma forma, aí você seleciona um versículo para ler, que é a palavra de Deus para a família. Ou seja, a palavra já é selecionada dentro de uma caixinha de promessa que devia chamar caixinha de mentira. Mas, Léo, não é a palavra de Deus? Não é a palavra de Deus completa. Porque Deus poderia naquele dia nos querer chamar a atenção. Quando eu seleciono partes da palavra de Deus, isso já é falsa profecia. Amém, gente? Cuidado. Cuidado. Leia a Bíblia toda, ouça a Bíblia toda. Cuidado com falso profeta, com falsos ensinos. Questione, pense. Por exemplo, e o texto falando, né, que eles vêm com a aparência, né, de ovelha, pele de ovelha. A gente vê reportagens, por exemplo, agora com a IA, na inteligência artificial e essas coisas, pessoas, homens, né, adultos, pedófilos, se passando, né, de amigos e usando ali a imagem e até a voz para atingir crianças, muitas vezes na internet. Falsos profetas vestidos de pele de ovelhas, por fora. Por dentro, o texto que nós lemos diz que por dentro são lobos devoradores. O que é isso? Intenções. A aparência está mostrando uma coisa, mas a intenção, a segunda intenção, né, o que está por trás ali, é te derrubar, é te extorquir, né, é te manipular. E nós que não temos essa mentalidade crítica de analisar, você imagina uma pessoa fragilizada na luta, na doença, aceita e pega qualquer coisa. Então Deus é cuidador, sim, Deus é pai, sim, mas a gente sabe que a gente vai passar por dificuldades, por lutas. A gente não pode fazer como o povo no Antigo Testamento, que quando não acontecia, entre aspas, como eles queriam, eles deixavam o altar do Senhor e iam buscar o altar de Baal e outras coisas. Olha no Antigo Testamento, quantas vezes o povo de Deus fez isso. E será que a gente também não faz isso às vezes? Certa vez eu visitava uma pessoa no hospital, muito enferma, e algumas vezes eu recebia ela me perguntando sobre a palavra de Deus que alguém mandou para ela. E a palavra de Deus eram frases bonitas, não tinha nada de palavra de Deus. Vai dar tudo certo, essas coisas assim. Isso não é vitória, gente. Isso não é vitória. A fé não nos engana. Amém, gente? Está claro ou está escuro? Qual o segundo ponto de atenção? Cuidado. Não é com o pecado, com o diabo, com o mundo, é com os falsos profetas, com os falsos ensinos. Sempre que estamos ouvindo, temos que analisar, olhar para a palavra. Você tem a Bíblia nas suas mãos, questione o que nós falamos aqui, analisa se está coerente com o texto da palavra, estude, cresça na palavra de Deus para você conhecer. Amém, queridos? Então, para perguntar também, o que você está seguindo, o que você está ouvindo, é verdadeiro ou é falso? As músicas que você mais gosta, né? Começamos aqui com a leitura de uma música, de uma canção. A gente analisar as coisas, o conteúdo que a gente está usufruindo, né? Que a gente está ouvindo, é verdade? Realmente está fundamentado na palavra de Deus? Analisa. Você sabe a estrutura de uma igreja que você frequenta? Como é que funciona? São essas coisas que a gente tem que analisar. Hoje em dia, por exemplo, está na moda do apostólico, né? As pessoas não sabem nem o que é igreja apostólica. Ou seja, tem outro papa agora, restaurou o papa, né? Alguém que revela acima da Bíblia. Porque Deus fala diretamente com aquele todo-poderoso, e o que ele revela, todo mundo tem que seguir. E tem um povão que vai. Porque a porta estreita, são muitos que entram, são poucos. Vamos caminhar. Terceiro ponto de atenção para um verdadeiro cristão. Versículo 16, 17.
em diante, fala do fruto. Vocês os reconhecerão de que forma? Pelo fruto. Aqui ele está falando da verdadeira natureza. Qual é a natureza? Pelo fruto você reconhece. Por exemplo, eu distingo, nós conseguimos fazer a distinção entre a melancia e uma maçã, não é isso? Você pode estar de olhos vendados, quando a gente coloca uma fruta na boca, você vai conseguir identificar. Pelo fruto nós identificamos. Observe o fruto, a natureza. Aí como que você conhece a natureza? Se a nossa vida de igreja é um artista que vem aqui, que você não se relaciona, você não sabe as virtudes nem os defeitos dela, não tem nenhum tipo de relacionamento. É somente um famoso, você não sabe quem é aquela pessoa de verdade. No Novo Testamento, quando os apóstolos enviavam pregadores, missionários nas igrejas, o apóstolo Paulo enviava Timóteo, Tito, enviava pessoas, sempre ia uma carta de recomendação, falando sobre aquelas pessoas. E inclusive sobre outras ele falava, não receba esses. Então se nós perdemos esse contato de saber quem é quem, como é que você vai reconhecer o fruto se a gente não tem contato com a pessoa? Como se reconhece? Pelo fruto. Aí o texto diz, ainda argumentando, por acaso se colhe uva de espinheiro ou figo de erva daninha? Olha os dois exemplos, ele usa dois exemplos de árvores que davam frutos, mas que não serviam para nada. Já viu aquelas plantas que eles dão fruto, mas você não pode comer? Isso que ele está dizendo são inúteis. Os frutos não servem para nada, suas obras não fazem nada. O que que as obras dessas pessoas estão fazendo? Nada. Há transformação de vida? Não. Há corrupção, há mentira, há engano, há soberba. Pelo fruto que você reconhece. Ele diz ainda nesse texto que existe a árvore boa e a árvore ruim, se referindo aqui à pessoa, né, à natureza. A árvore boa e a árvore ruim. E eu acho interessante nesse texto porque ele fala do fruto, mas agora ele também aponta para a árvore. Versículo 19, toda árvore que não dá bons frutos é cortada. Chama atenção isso aqui, porque ele vem apontando do fruto, mas aí ele vem e fala da árvore também. E essa mensagem foi clara para eles, porque João Batista tinha usado essa mesma mensagem. A árvore que não dá bons frutos, ela é cortada. Significa o quê? A pessoa que não anda com Deus de verdade, ela cai. Uma hora ou outra vai se revelar a verdadeira natureza. Existe um padrão que na caminhada ministerial a gente vai observando e a gente tenta alertar, cuidado, 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 e muitos, às vezes, não vão dar ouvidos. Um exemplo apenas, um padrão muito comum, quando a pessoa ela não se envolve, ela se afasta, ou se ela vem aquele relacionamento muito distante, e ela vai se isolando, se afastando, aí vem o desânimo espiritual, o maligno, o pecado, tudo mais, aí a pessoa, ela cai, a árvore é cortada. Sabe o que a gente ouve depois? A culpa é da igreja, a culpa é das pessoas. Ninguém ligou para mim. Chamou todas as vezes, incomodou todas as vezes. A pessoa nunca quer, porque é direito de cada um a fazer como quer. Você se isola, depois você cai e ainda quer olhar para o outro. Isso é um padrão que a gente vê acontecendo. Cuidado. Nós reconhecemos pelo fruto, pelo tipo de obra que nós estamos produzindo, gente. E eu deixo para nós meditarmos nessa noite. Eu vejo pessoas aqui nessa caminhada, não estou falando de ser perfeito, né? Nós não estamos aqui na perfeição, mas a gente anda junto todo esse tempo, pessoas aqui me conhecem meus defeitos, eu também conheço os dela, mas também conheço as virtudes, já corrigi, já fui corrigido, e a gente vê o relacionamento sendo amadurecido e fortalecido. Isso mostra que são pessoas de caráter, pessoas que estão querendo realmente andar com Deus. O fruto, sua verdadeira natureza, sendo transformada a cada dia. E essa é a questão que a gente tem que analisar, o fruto. Como que o Evangelho tem me transformado? Como você para olhar para você e diz, nossa, eu estou diferente.
Eu estou diferente. O Evangelho tem mudado a minha vida. Nós temos que fazer essa pergunta para nós. Isso é o mais importante para a nossa caminhada, gente. É esse fruto, essa pessoa que eu sou. Como que o Evangelho tem mudado a minha vida? Eu devo me tornar uma pessoa melhor, uma pessoa diferente. O homem, a mulher, o cônjuge, o profissional, o membro de igreja, etc. E para isso faz parte dessa nossa caminhada de interação, de conversa, de transformação. Amém, gente? Como que o Evangelho tem mexido e transformado as nossas vidas e nos amadurecido. Um outro ponto para nós, no versículo 21, outro ponto de atenção, eu vou usar a palavra prática. Prática. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor. Eu sei que é um texto forte, a gente às vezes até foge dele, né? O que acontece aqui? Nem todo aquele que me chama de Senhor. Chamar de Senhor, mas não obedecê-lo como Senhor. A lógica que o texto quer apresentar aqui é essa. Qual que é a prática dessa pessoa? Ela está dizendo que ela chama Jesus de Senhor, mas não obedece Jesus como seu Senhor. Entende? Por isso que ele diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, peraí, mas parece que é uma pessoa que é cristã. Não, ele está falando, todo mundo chama, inclusive na nossa cultura, é muito comum a gente falar, oh Deus, né? Até o ateu fala graças a Deus, é normal essas coisas de vocabulário. E eis que ele está querendo dizer aqui, nem todo que me diz Senhor, Senhor, não é que a pessoa reconhece Cristo de verdade, não. Ela fala, mas ela não obedece Cristo como seu Senhor. Por isso que ele diz, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Que é o quê? Que é a obediência, que é a missão do cristão. A nossa prática, ela está relacionada ao que Deus Pai quer de nós. Você mulher, você homem, casado, solteiro, você jovem, adulto, cada pessoa aqui, o idoso, nós não podemos mais ter uma prática de vida conforme os nossos preceitos, conforme a nossa vontade, mas conforme a vontade de Deus Pai. Quem aqui é filho que ainda mora com seus pais? Filho que ainda mora com seus pais? Temos não? Poucos, né? Tem alguns. Filhos que ainda moram com seus pais continuam debaixo da autoridade dos pais. É ou não é? Continuam em obediência aos seus pais. Que hora vai chegar? Demorou, o pai vai ligar. Qual que é a nossa prática? Não é somente dizer pai, não é obedecê-lo como pai. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. E eu deixo mais uma pergunta para nós então nesse ponto. Eu estou colocando em prática o que eu tenho aprendido da palavra de Deus? Pensem. Vou dar um exemplo engraçado. Ontem na palestra com o médico, passou vários temas, a alimentação, os remédios, aí todo mundo perguntou um monte de coisa, o pessoal já está rindo, porque já pegou, né? Na hora que foi o doutor, ainda bem que não foi Léo que falou nada, né? Falou de atividade física, vocês repararam que não teve pergunta nenhuma, gente? Ninguém perguntou nada, eu falei, mas por que será que ninguém pergunta nada nesse assunto? Sabe por quê? Talvez porque a gente sabe o que tem que praticar e a gente não está fazendo. Eu falei, Deus está falando mesmo, hein? Porque fala, ainda vem um médico aqui, ó, e ele bateu na tecla, vocês perceberam que ele ficava voltando, né? Tudo vinha para a atividade física, tudo voltava para a atividade física. Mas ok, vamos caminhar, estamos colocando em prática Gente, a caminhada com Deus, coloque em prática cada passo. E assim como uma atividade física, você vai começar uma caminhada, não queira caminhar 1 hora sem aguentar, não, faz 10 minutos. Assim também é a nossa caminhada de fé. Comece estruturando a sua vida, como você já faz. Meu horário de culto, vou cultuar a Deus. O que é possível dentro da minha rotina, né, o meu momento de leitura bíblica, coloca lá, começa a colocar em prática, sem pressão, mas não deixe de ter uma prática de vida cristã.
seu tempinho de oração com seu filho, com sua família. Assim, vai colocando em prática, que você vai vendo esse crescimento. Senão a gente fica nessa, né? Cita a palavra, Jesus, meu Senhor, mas eu preciso obedecê-lo. Eu preciso obedecê-lo. Comece a colocar em prática. Tem a oração de quinta. Veja as suas possibilidades. Tem a célula durante a semana, que pode ser lá pertinho da sua casa. Se não tem uma lá, procure a gente vai tentar, vamos organizar uma lá pertinho da sua casa. Converse com pessoas. Coloque em prática aquilo que a gente vai aprendendo. E a gente aprende uns com os outros também. Amém ou não amém? Vamos mais um ponto de atenção. No versículo 22, que eu vou usar a palavra muito conhecida, que é a palavra serviço, ou a palavra ser usado. Tem música, usa-me, Senhor. A gente fala muito disso, e eu sei que está na Bíblia, a gente precisa, a gente quer ser usado por Deus, mas alguns pontos de atenção olhando para esse texto. Quando nós usamos a expressão ser usado, a gente tem que se lembrar de alguns detalhes. A gente vê, na verdade, na palavra de Deus, por exemplo, o caso de Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão. Eu te abençoarei, acho que alguém, foi o Jonas, citou no início, né? E ser uma bênção. Sendo uma bênção, andando com Deus, você vai ser esse instrumento na mão de Deus. Quando você usa o termo muito ser usado, parece, que eu vou dar uns exemplos aqui, só para a gente entender, que a gente tem que tomar o cuidado, e a gente vai ver os textos aqui seguintes. Outra coisa, Isaías no capítulo 6, quando Deus vai lá, aparece para ele e vai falando da missão, Isaías diz, eis-me aqui, envia-me. Mas tem que ter esse eis-me aqui. Não é que assim, eu não importo como vai a minha vida, e a gente parece que vive um sonho, sei lá, uma expectativa dessa coisa de ser usado, eu quero ser usado. Querido, se você está com Deus, Deus vai te trazer, vai te usar como instrumento na mão dele o tempo inteiro. Isso vai ser o normal. Se eu sou de Deus, eu costumo usar a expressão da luz. Se eu sou luz, onde a luz chega, ela ilumina sem querer, não tem nem como tentar impedir isso. Então, às vezes eu me preocupo, e esse texto é um texto que nos alerta sobre isso, é um ponto de atenção, com essa nossa preocupação em ser usado, né? Por exemplo, em certas religiões, a pessoa que é usada pela entidade, pela divindade naquele lugar, é chamada de cavalo. Ela recebe o espírito, né, para se manifestar. Né? Então, tem hora que eu não sei bem o que a gente está pensando com essas coisas. Ou ainda, a Bíblia diz que Deus usou uma mula. Foi ou não foi? Então, ser usado não é grande coisa. Deus usa até a mula. Faraó, que não andava com Deus, Deus na sua soberania, agiu através de Faraó. O que eu quero alertar? Eu não, o texto, né? Que o texto está nos dizendo aqui, ó, versículo 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não, e olha as coisas que estão falando aqui, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres. O que tem de gente correndo atrás de milagre e não do Senhor? Percebe aqui? É um ponto de atenção o nosso serviço, essa coisa de servir a Deus ou de ser usado, como a gente usa essa expressão. A gente tem que tomar cuidado com isso. E esse texto, eu faço algumas perguntas para eles. Nem os comentaristas bíblicos explicam muito esse texto, todo esse texto que a gente está lendo, porque ele é um texto mais difícil. Mas a pergunta que eu faço, como que essas pessoas aqui estão fazendo coisas em nome de Cristo sem ser de Cristo? Expulsamos demônio em teu nome, curamos em teu nome. E eu pergunto por o texto, como que eles fazem essas coisas em nome de Deus? Em nome de Cristo? Algumas possibilidades para nós, eles usam o nome de Cristo, não exatamente o que ele está fazendo na autoridade de Cristo. Por exemplo, você tem religiões e mais religiões que usam de várias coisas. Tem igrejas, né, religiões, que ela usa de tudo, ela usa de vários tipos de religiões no Brasil. Num dia, se você for no culto dela, vai parecer um protestantismo, no outro dia vai parecer um espiritismo, no outro dia vai parecer, entende? Ela usa a religião do povo para atingir os seus objetivos.
Então, quando ele diz aqui que fiz no teu nome, não significa que ele de fato fez no nome de Cristo, mas que ele usa Deus, usa o nome de Deus para atingir as pessoas. A religião, a fé das pessoas. Porque a pessoa tem fé, ela está buscando, mas muitas vezes ela está colocando a fé num ensino falso. Essa é a grande problemática. Outra coisa que é um ponto de alerta para nós aqui, como que eles fazem essas coisas no nome de Cristo? A gente tem que se lembrar que o anticristo fará milagres, ou já faz milagres, né? Porque o espírito do anticristo já está no nosso meio. Se a questão é nossa, mas fizeram milagres em nome de Deus, o anticristo faz milagres. E aí? Qual que é a base da sua fé? É o milagre? Então você pode seguir o anticristo facilmente. Outro ponto que eu acho de alerta para a gente meditar nessa parte, é que existe também um joio no meio do trigo, não é verdade? O joio não é tirado, ele está no meio do trigo, se referindo aqui aos cristãos. Então, no meio do povo de Deus, no meio do reino de Deus, tem o joio também, que na hora certa é o Senhor quem vai tirar. Então, como é o que eu vou saber, como me comportar? Os versículos anteriores, os pontos de atenção anteriores que nós lemos, nos alerta sobre isso. O cuidado, por exemplo, com os falsos profetas. E a outra coisa que a gente pode notar aqui, é a questão do ensino. O ensino pode até estar mostrando certinho dentro da palavra, mas essas pessoas pode ser que elas não vivam aquilo. Então, alguns pontos de atenção para nós aqui, no serviço. Tá, deixa eu te perguntar, o que você faz? Qual é a sua missão, o seu ministério no corpo de Cristo? Já identificou isso? Quem é você no corpo de Cristo? E a outra questão é como que nós estamos exercendo essa nossa função no corpo de Cristo. Temos que servir, mas precisamos tomar cuidado com isso. Amém, gente? Mais um ponto de atenção, e esse é o último de verdade. Tem alguém dormindo do seu lado? Fala com ele que Jesus está voltando. Aí ele acorda na hora. O último ponto de atenção para nós, versículo 23, um versículo também forte. Eu vou usar a palavra aqui, relacionamento. O texto diz, então eu lhes direi, olha comigo, gente, nunca os conheci. Está notando isso? Nunca os conheci. Eu parei assim, mas como pode? Espera aí. A pessoa que está andando com Deus, dizendo que está fazendo coisas para Deus, e diz o texto que Jesus nunca o conheceu. Não está falando que converteu e afastou. Entendeu? Converteu e desviou. Não, está dizendo que nunca foi conhecido. Jesus nunca o conheceu. E aí? Nunca os conheci. E ele diz, que dá uma luz para nós. Você imagina você ir na sua casa, aí o Anderson lá na sua casa com a esposa, e aí chega alguém lá totalmente desconhecido, dizendo, não, eu vim almoçar aqui. Mas peraí, quem é você? Uma que você não atende nem na portaria, né? Agora a gente quer chegar diante de Deus dizendo, eu sou... Quem é você? Isso é relação com Deus. É relacionamento de fato com Deus. E aí o texto nos dá uma dica, nesse versículo, que ele diz, afastem de mim vocês que praticam o mal. A maldade aqui é um sinal dessa identificação desse falso cristão. Que fruto, lembra do fruto? Como é que a pessoa, ela está com Deus, ela é de Deus, mas ela é má. Não é não errar, tome cuidado. Ela é má, é maligna, entende? O texto diz, por exemplo, de Judas, Judas sempre foi mau. É isso. E o texto diz, nunca os conheci. Então nós temos que ter a coragem, a ousadia de nos colocar diante de Deus, sem acusações, sem culpas,
mas ter a coragem de nos colocar diante do Senhor, de nos expor diante do Senhor, e dizer, Senhor, som da minha vida, como há um salmo, inclusive, som da minha vida. Você realmente, você aqui, lá, eu, realmente já me entreguei a Cristo Jesus? A gente tem que pensar isso. Eu me entreguei a Cristo Jesus, ok. Alguns se entregam a Jesus, mas fogem do batismo, né? Se Deus falou ao seu coração, domingo que vem tem batismo. Vamos em frente, rapaz, né? Olha o relacionamento, coloca a aliança com Deus. Tá, mas se eu realmente me entreguei a Cristo, como anda o meu relacionamento com Deus? Nessa batalha que nós temos conosco, com o mal, e o mal está em nós, a natureza humana é má. Eu quero não somente dizer que eu conheço a Deus, eu quero que Jesus me conheça. Eu quero que Ele olhe para mim e diz, eu sei quem é você. Entende? Eu sei quem é você. Amém, gente? São pontos de atenção para nós começarmos o mês de outubro, olhando para a palavra de Deus e buscar ter uma autenticidade na nossa vida cristã e mais crescimento na nossa vida cristã. Amém?